E voltamos com o programa Mais Saúde, que hoje discute a depressão. Estamos em ótima companhia hoje com o Dr. João Batista Rodrigues, psicanalista, com 2 mestrados, né, João? Pessoa gabaritadíssima para estar falando sobre o assunto aqui com a gente. E continuando o nosso assunto, eu gostaria, João, que a gente estava falando muito, né, do que seria a depressão, como que a gente perceberia que uma pessoa está deprimida. E para casar com isso que a gente está conversando, eu gostaria de saber, e eu acho que o pessoal aí de casa também, como que a gente... quais seriam as causas que vão ajudar? Antes da gente entrar em outro cenário. Quais seriam as causas que vão contribuir para uma pessoa ficar deprimida ou entrar nesse estado de depressão? Haruza, eu volto a dizer, nós temos que respeitar sempre o caso a caso. Cada caso é um caso. Por quê? Porque as determinações para um quadro depressivo, elas são de muitas ordens. E para uma pessoa pode ser de uma ordem e para outra pessoa de outra ordem, não é? Classicamente, se diz que tem uma influência genética, uma endógena, uma classe biológica, e outra ambiental, né? Ou o que nós chamamos também em psicanálise de nature e nurture, que é a cultura. Mas esse debate, às vezes, para nós que estamos há muitos anos no consultório, na clínica, esse debate ele é meio que falso. Porque, sei lá de onde vier a determinação, o que importa, a rigor, não é? Compreendermos quais são as causas para aquele caso clínico, para aquela pessoa, para aquela situação clínica. Porque isso sim nos interessa, porque daí vem os dados para que a gente possa fazer um diagnóstico adequado e depois fazer um estudo de um protocolo de tratamento adequado. Então, as causas são muitas, às vezes ela é de forma reacional, por exemplo, depois de uma perda, perdeu o emprego, ou depois de um acidente de carro, ou um acidente aéreo, depois de um trauma qualquer, pode desencadear quadros depressivos muito profundos. E há casos, assim, cronificados mesmo, desde a infância, não é? Que são casos gravíssimos, que às vezes é mais difícil, porque ele não responde muito bem a tratamentos. Então, as causas são muitas, né? De qualquer maneira, assim, e também varia historicamente. É interessante, porque varia também historicamente. No século XVI, XVII, XVIII, as causas para quadros melancólicos de depressão tinham uma história. No século XXI tem outra. Aspectos muito atuais, né, de questões atuais do mundo atual, que de fato interferem na vida das pessoas, de forma a poder levá-las a quadros de depressão grave. Como a gente está conversando aqui, não parece que seria uma causa única, é sempre um somatório, um conjunto, exato, uma conjunção de fatores. Exato. Vamos pensar assim, o Freud dizia uma frase muito interessante sobre isso. O Freud dizia o seguinte: a doença parece que busca uma vítima perfeita, né? A pessoa tem certas fragilidades que já é dela, da própria pessoa. Então parece que a doença acha a pessoa certa. Então, quando a gente vai ver por trás de uma depressão, às vezes tem uma pessoa em profundo desamparo existencial, em profundo dilaceramento emocional de várias ordens. Então, eu acho que o mais importante para nós é identificar para cada pessoa, na sua história de vida, não é? Os episódios, as experiências da vida, o momento que ela está vivendo, a fase da vida que ela está vivendo, para poder termos mais dados e respeitar aquilo que é subjetivo, aquilo que é singular àquela pessoa. Não ficar fazendo diagnóstico apressado, ou então antevendo diagnóstico, porque as manifestações da depressão é de muitas ordens, tanto pode ter um quadro grave de depressão incapacitante, como pode ser uma coisa mais cronificada, como ela pode ser cíclica, né? Também chamado de bipolar, não é? Ciclotímico, ela pode ser uma distimia, não é? Muita gente não sabe, mas o mau humor permanente da pessoa também é doença, não é? Também é uma desregulação química do humor da pessoa, ou da parte emocional do nosso cérebro, o que nós chamamos de cérebro límbico. O centro do cérebro é o cérebro límbico, onde é a sede de todas as nossas emoções, todos os nossos afetos, bons e ruins, não é? Positivos e negativos. Então, a desregulação disso tanto tem danos no mundo subjetivo da pessoa, como tem o mundo da relação dela com o mundo externo, em relação ao amor, em relação ao trabalho, em relação à sociedade, ao social, não é? Tem prejuízos de várias ordens. Daí a necessidade de uma certa urgência em relação ao encaminhamento para tratamento. João, pelo que a gente está conversando aqui, parece que a depressão não escolhe idade, não escolhe classe social e não escolhe gênero, não escolhe homem nem mulher.
Mas segundo algumas coisas, né, que eu li, né, pra gente estar fazendo o programa aqui, lendo alguns textos, me parece que para cada 2 mulheres deprimidas, um homem será deprimido. Tem um porquê? A psicanálise poderia apontar o porquê disso? Olha, tá mais. É verdade, primeira coisa, é verdade isso, é o dobro, não é, de mulheres deprimidas em relação aos homens. Primeiro que também é a mesma questão, tem muitos aspectos sobre isso. Primeiro que a evolução nossa como profissionais na área da psicanálise, da psicologia clínica, da psiquiatria, primeiro a evolução da própria ciência, né, da medicina de modo geral, e aí o número de diagnóstico é muito maior também. Então tem esse detalhe por enquanto. O outro é a questão hormonal. A gente desconfia muito da parte hormonal, porque de fato as mulheres têm mais tendência à depressão, não é? E isso, nós ainda não compreendemos tudo sobre isso. Vou lembrar, Harusa, que o cérebro, essa grande fronteira da ciência, da nossa área, pelos próximos anos, não é? A década do cérebro, foi assim que a OMS chamou essa década agora, a década do cérebro, porque a OMS nos convida, nos convoca a todos os profissionais psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, para concentrar esforços no sentido de compreender como que o cérebro relaciona com o organismo, com o corpo, com o nosso organismo. Daí que a relação, aquela antiga visão de que existia uma separação muito radical entre o organismo e a mente, caiu por terra. Esse paradigma não se sustenta assim, dessa maneira. Ou seja, para a OMS, devemos concentrar esforços nas pesquisas, na busca de soluções das doenças que estão por trás da depressão. Porque é interessante, porque a depressão, quando ela está grave, ela altera todo o metabolismo, não é? Então aí a OMS chama de sendas, né, pelas quais há interferência no organismo. Então doenças gastrointestinais, endócrinas, doenças autoimunes, não é? São todas ligadas com a questão do equilíbrio emocional. Então, ao tratar diretamente as doenças, muitas vezes se perde o principal, as causas que vêm da desregulação de hormônio. Então, o nosso cérebro tem muitos hormônios, mais de 100 hormônios, na verdade. E nós só temos como tratar a partir de 5 ou 6. Então, ainda há um campo muito grande para a gente entender por que as mulheres se deprimem mais. É interessante porque eu tô com uma pergunta aqui que chegou do pessoal de casa. Ela chama Fernanda, do Tijuco. É interessante demais a pergunta e tem muito a ver com o que você está falando aí, João. É o seguinte, ela teve depressão há 12 anos atrás, conseguiu se recuperar, sair da depressão e agora ela teve uma recaída há pouco tempo e está tomando uma medicação e engordou muito por conta desse medicamento. O que ela pode fazer? Olha, a Fernanda, né? Fernanda, eu tenho a impressão seguinte, que você deve conversar com o seu psiquiatra, se é o psiquiatra que está te medicando, porque nem sempre é o psiquiatra, né? Às vezes pode ser um outro especialista médica também, que medica também, não é? A respeito dos efeitos colaterais desses remédios. Nós temos cerca de 40 antidepressivos à disposição. Então, de fato, alguns antidepressivos que são muito bons para trabalhar a parte da emoção, a parte física, também tem como efeito colateral a retenção de líquido e, de fato, engorda. De fato, é isso mesmo. Então, é conversar com o seu médico, não é? Discutir com ele se pode fazer mudança para um outro medicamento que traga os mesmos benefícios, mas que não traga o desconforto de ganhar peso. Tem outros remédios, inclusive, que é o contrário, que faz perder peso. Faz emagrecer. E, às vezes, é desejado emagrecimento e, às vezes, não é desejado. Então, é preciso conversar isso com o seu médico. Certo. A gente vai ter que dar uma paradinha novamente, João. Tá bem. Vou chamar os intervalos, a gente volta já. Você aí de casa que ainda não participou, é só entrar em contato pelo 3372-3720 ou mandar um SMS para o 9972-1640. Eu aguardo você, voltamos já.